aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê. E o assunto do nosso dossiê não é a CPI. Eu sei que a CPI é importante. Nos 2 primeiros dias já tivemos mais de 280 requerimentos. Até o Átila e a Marina vai participar da CPI já, é oficial. A gente vai comentar sobre isso daí hoje. Tem várias coisas sobre a CPI, mas gente, temos um assunto muito mais importante do que a CPI. Você deve estar se perguntando o quê? O assunto que garante que a vontade popular será realmente acatada, aceita e levada à frente. O voto auditável. Muita gente já se debruçou sobre o assunto nos últimos anos, mas normalmente, olha-se um passado recente. Você sabe como é que o voto auditável surgiu? Você sabe se ele já foi realmente usado alguma vez na história do Brasil? Quantas vezes ele já foi sancionado? Quantas vezes o STF já derrubou? O que é que está acontecendo? Qual é o grande problema? É uma pauta da esquerda? É uma pauta da direita? Tem coisas muito interessantes para a gente abordar sobre esse tema e a gente ainda vai falar de alguns outros assuntos que rolaram no dia de ontem. Tem alguns assuntos que não tem como deixar de falar. E também vamos falar da terceira via aí, que tá tentando trazer... Já tá fechada com o pessoal do MBL, Nando Moura, Danilo Gentili... E a gente vai falar desse pessoal que serão mais notícias bem engraçadas. Mas vamos começar da CPI, Porque é o assunto da vez, é a bola que tá pingando. E vejam só, o Eduardo Girão ontem postou um vídeo nas suas redes avisando, que a base aliada, os senadores que realmente estão tentando tirar algum proveito da CPI, investigar quem realmente precisa ser investigado, ele falou que, olha só, a CPI começou sob suspeita com Renan na relatoria. Junto com os senadores, o Jorginho Melo e Marcos Rogério, protocolamos ontem, de noite, um mandado de segurança no STF para retirar membros impedidos por conflitos de interesse e falta de isenção. Pai não pode investigar filho. Então já está indo mais uma tentativa de tentar dar uma escanteada aí no Renan Calheiros, no Jader Barbalho, e falou, cara, como é que você vai fazer um meio relatório, já que o relatório do Renan não pode contemplar o filho dele? Isso não faz o menor sentido. Vão tentar, mais uma vez, não vão desistir, e eu acho que é isso que o povo brasileiro espera, de senadores que realmente trabalhem pelo povo. E aí, isso aqui é interessante, não pela fala só meio que o Girão já falou, o Jorginho Melo, ele diz o seguinte, nós entramos com um pedido de mandado de segurança no STF para impedir o senador Renan Calheiros de permanecer na relatoria. E aí fala a mesma coisa. O interessante disso é você ver, onde ele estava. Estava no Opinião no Ar, programa do Lacombe. Mais uma vez aí a Rede TV abrindo espaço. Vez ou outra aí a gente tá conseguindo um espaçozinho, na grande imprensa. Não dá para negar que a Jovem Pan é um grupo da grande imprensa. A Rede TV também é. Não tem a mesma engajamento, alcance que teria a Rede Globo, por exemplo, alguns outros veículos, mas é alguma coisa, Pelo menos algum espaço na mídia para levar o contraditório. Porque o texto na Globo, CNN, Estadão, Folha, é que Renan Calheiros é uma lenda, um democrata super ético, super honesto e não dá para questionar o Renan Calheiros. E aí, pessoal, tem uma coisa que já mostra que essa CPI não vai dar em nada, só é palanque de narrativas. Não é palanque de narrativas. Até o Constantino comentou sobre isso lá no Pânico ontem, falando, cara, esquece daí impeachment, pelo amor de Deus, aqui é só o pessoal ficar fazendo proselitismo barato. Você vê, o Jeff tinha feito aqui a priori uma análise de requerimentos, não está atualizada, ele falava que tinha 266 requerimentos, tem mais do que isso, mas nesse primeiro gráfico você consegue ver, o Eduardo Girão, governista, já meteu 46 requerimentos, o Randolph vinha com 45, o Randolph não perde tempo, Humberto Costa com 34, Marco Rogério, governista, 33, Alessandro Vieira, 28, Marcos Duval, 22, Renan, 17, e aí tem o restante do pessoal. Eu quero mostrar para vocês alguns desses requerimentos. Depois, a Veja solta mais uma matéria lá no final do dia, falando que já tinham 285, mas o dia fechou, na verdade, com 288 requerimentos. Você acha que existe tempo hábil, ainda que levem aí 6 meses, para você contemplar 288 requerimentos? É igual, não sei se vocês já acessaram o site da CPMI das fake news. Tem requerimento também lá de cacetada, tem para mais de 400 requerimentos. Quantos já foram analisados? 20? 30? Não é pequeno.
todo mundo coloca o seu requerimento, vai tentar brigar para ver quem que vai ser chamado e quem não vai. Tentar ver ali um consenso, uma negociação, quem vem, quem não vem. Mas tem alguns nomes que vale a pena a gente ver, né? Quem tá sendo aí já convocado. Vejam só. Temos aqui 2 senadores brilhando. Brilhando. Ângelo Coronel e o Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira é o cara aí, né, que pautou, avançou com a PL das fake news no Senado, a PL 2630, a que quer te censurar, quer calar tua boca. E você vê que o senador Ângelo Vieira, em 3 momentos... Eu não coloquei aqui o terceiro. Putz, eu só coloquei 2. Aqui tem 3 posts dele, mas na verdade não são esses 3. São 3 que contemplaria os 2 primeiros e um outro que eu não coloquei, onde o Alessandro Vieira está convocando... Vou botar aqui... Eita, peraí. Vou botar aqui minha canetinha vermelha. Átila Yamarino. Átila Yamarino. É brincadeira isso? Átila Yamarino para dar, sabe, suas explicações de como o Brasil, como o Bolsonaro fez tudo errado. Mais uma vez, que você vê, olha quem tá lá, Átila Yamarino. O primeiro nome é o Átila Yamarino. Primeirão, assim, ó. E aí vocês falam, mas é porque ele tá seguindo a ordem alfabética. Então por que a Ludmilla, que é o número 5, está antes do Davi? Sabe o Davi Wip? O do Dória? O que o Dória falou que mandou o Davi Wip recomendar pro Mandetta, aquele remédio polêmico. O que o Davi Wip é aquele cara que tomou o remédio polêmico, não contou, foi questionado pelo Datena, negou, e depois o pessoal achou a receita dele no banco de dados do próprio hospital e ele processou a pessoa que vazou a receita. Que ninguém pode saber. O Alessandro Vieira, a gente falando de Coronel, ele ainda convida, olha só, representante da Transparência Brasil, Open Knowledge Foundation, a NJ, Associação Nacional dos Jornais, a Brage, vocês devem saber, né? Jornalismo Investigativo, representante da Transparência Internacional. Transparência Internacional. Essa aqui você conhece. A gente já falou tanto. Os amigos de Sérgio Moro. Os amigos de Sérgio Moro. Patrocinados pela Fundação George Soros. E representantes do Tribunal de Contas da União. Chamar jornalistas para quê? Para mostrar a desinformação que Bolsonaro publicou. Desmentir Bolsonaro. Por que não chama logo os fact-checkers? Era para ter chamado logo os Sleep Giants. Era melhor. Não, chama logo os Sleep Giants aí. Esse é o senador Alessandro Vieira, o cara por trás da PL 2630 que quer te censurar. E o Ângelo Coronel chamou o ilustríssimo senhor Yang Waming, o embaixador da República dos chefes do Dória. É o Ângelo Coronel, o presidente da CPMI das fake news. Isso aqui só são alguns dos requerimentos mais interessantes, né? Para não falar absurdos, que a gente consegue achar lá no site oficial do Senado. Recomendo vocês, gastem um tempo lá, vai olhando o nome das pessoas que eles estão convocando. Rapaz, e fora as pessoas, né, que todo mundo chamou o Pazuello, todo mundo chamou o Queiroga, sei lá, o Pazuello tá uns 15 requerimentos diferentes, falar o nome do Pazuello. O Queiroga mais uns 10, o Mandetta mais um tanto, o Tite também. E aí, olha só como são as coisas. Mais uma matéria do antagonista, que na verdade é aquela típica matéria plantada. Eles soltam a matéria e quer que uma matéria, uma opinião, se torne prova jurídica para já condenar Bolsonaro. Pra quando o Bolsonaro sentar na cadeira, falar, não, você já é culpado, a imprensa já te condenou, não precisa nem de julgamento. Você só está vindo aqui para cumprir tabela. É o lavajatismo. Reportagem da Nature diz que Bolsonaro agiu contra a ciência. E pior, né? Mostra que o governo Bolsonaro agiu repetidas vezes contra orientações científicas e tornou a pandemia ainda pior do que já seria. Acredite na Nature, são cientistas. Se saiu na Nature, você vê, né? Quem foi que escreveu? Eles não falam quem foi que escreveu. Ele fala que saiu na revista Nature. É pra você nem coisa, né? Pô, a Nature, super respeitada. Como assim você não acredita na Nature? Qual é? E aí, o antagonista plantou uma nota na imprensa. Dessa vez o Cláudio Dantas, até deve ter esquecido, colocou o nome dele. Plantou uma nota
falando que Bolsonaro reage à possível convocação de Carluxo e cobra Renanzinho na CPI. Sabe o que eu digo que plantou a nota? Olha os dois textos, os dois parágrafos, matéria de 2 parágrafos. Jair Bolsonaro irritou-se a saber da possível convocação de Carluxo para a CPI no âmbito da subrelatoria que investiga a atuação do Gabinete do Ódio. O presidente cobrou da sua tropa na comissão a convocação de Renan Filho, o filho do governador de Alagoas, na verdade, que é o filho do Renan Calheiros, né? Investigação sobre indícios de fraudes na saúde do Estado. Você tá vendo aqui o antagonista falar, ó, segundo relatos de um senador que nós ouvimos, segundo isso, segundo fontes, não tem nada. Ele tirou essa daí de onde? Daquele lugar, né? Tirou daquele lugar, né, Dantas? Tirou do Botox. Plantando matéria na imprensa. E muita gente dando repercussão. A imprensa, no dia de ontem, inclusive hoje, se vocês abrirem hoje, dia 29 de abril, o Estadão, a capa do jornal do Estadão, a matéria de capa é que Bolsonaro estará usando aí, né, suas milícias digitais, o gabinete do ódio, para promover desinformação e tentar virar o jogo na CPI. Por que eles estão falando isso? Uma matéria também do Estadão, não coloquei aqui, mostra o engajamento nas redes sobre a questão aí da CPI, mostrando que, tipo assim, se eu não me engano, as postagens que envolvem a esquerda dão meio que 11% das interações. É 9 vezes mais pessoas da direita comentando, com críticas ao Renan, ao Lewandowski, ao Pacheco. Então, como a esquerda não está debatendo com a narrativa, são robôs, não é válido. O que está falando ali é tudo manipulado. Então, eles estão criando várias matérias, sabe, para forçar uma narrativa, sabe? Para daqui a 2 meses, aí tá lá o maluco da esquerda, o gabinete do ódio, o gabinete do ódio, gabinete do ódio, gabinete do ódio, fica aquela chatice que vocês já estão cansados de saber. E aí o Mamata, olha só, antagonista apurou que Renan Calheiros prepara um requerimento surpresa para a convocação de Carlos Bolsonaro. Beleza. Elisa diz, ó, e ainda tem gente que acredita que essa CPI é voltada para debate sobre vidas imunizantes. Que é o que eles estavam ali falando, né? Que Bolsonaro depois descobriu e ficou irritado. Segundo o antagonista, ouviram que tem um requerimento. Até então esse requerimento não está protocolado lá no site do Senado. Se vir, vamos ver. Só que aí, o antagonista solta essa matéria. É apenas manipulação. E tem gente da direita que cai nisso e fala, aí, Bolsonaro. Teve gente que compartilhou essa matéria ontem nas vezes, falando o seguinte, aí, ó, entregou a cabeça do Ernesto, aí, ó, estão indo atrás de seu filho. Sabe, as pessoas não conseguem entender que não tem, primeiro que não tem uma coisa em relação com a outra, não existe entregar a cabeça do Ernesto. O próprio Ernesto, né, ele deixou o cargo à disposição. Ficou bem claro ali, as movimentações do Ernesto, você vê, tudo que ele fez durante o final de semana, ele fez aquela postagem sobre a Cátia Abreu, depois colocou a notinha dele numa boa. Só que aí você vê, olha o que a matéria diz, a manchete, Carlos Bolsonaro perde foro privilegiado. Aí você acha que é uma matéria sobre o Carlos Bolsonaro. Não, você abre a matéria, primeiro parágrafo diz que, após julgamento encerrado na segunda-feira, STF declarou inconstitucionais trechos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que beneficiavam autoridades com o chamado foro privilegiado, entre elas, vereadores. Foram os vereadores do Rio de Janeiro que perderam. Na verdade, estavam recorrendo. A questão foi recorrendo, estava no STF, para o STF dar o parecer final. Carlos Bolsonaro, ou na verdade os vereadores do Rio de Janeiro, já não tem foro privilegiado, pelo menos desde 2020. A Sarita diz, ó, meu Deus, de novo essa narrativa? Recebam este tweet de julho de 2020 e parem de passar vergonha. E o Carlos diz, ó, no dia 1º de julho, aqui ó, sublinhado, pelo que eu saiba, vereador não tem foro especial, mas a narrativa tem que ser intensificada. Enquanto isso, várias pessoas, né, fazem questão de fazer algumas críticas ao governo, né, paletar o governo, seguem caindo na narrativa do antagonista. E aí, falando no antagonista em cair em narrativa, vejam só como são as coisas, né?
Durante o final de semana, que rolou lá a questão da caixa de Pandora, até tinha mandado uns áudios lá no Telegram, falando assim que eu fiquei, um pouco decepcionado, meio triste, que eu esperava uma maior repercussão dentro da direita. Eu vi que várias pessoas viram que o assunto estava lá, sabe? Que as pessoas estavam comentando, a hashtag entrou no Tem Trópicos do Twitter, mas vários influenciadores da direita, tipo, do jeito que estavam calados, continuaram calados. E quando saiu a narrativa, não é desculpa, como é que eu usei essa palavra? Me desculpa essa palavra. Quando saiu a informação sobre o contrato de 8 milhões, tá lá, contrato no site oficial da TV Cultura, lá, transparência, e aí a hashtag Mamata Connection explodiu, nas primeiras horas tava tudo assim, né, também, vários. Às vezes passa assim, uma ideia assim, se não foi eu que descobri, não vou falar sobre esse assunto. Vocês vão ver que, inclusive, hoje, quando a gente falou de voto impresso, a gente vai agradecer a esquerda brasileira. E aí, vocês viram, a narrativa subiu, cresceu, e hoje em dia, pelo menos, acho que a direita sabe, né, o que é o Mamata Connection, os 8 milhões. E a coisa pegou tão forte que vocês, as tias do Zap, os tios do churrasco, a galera das redes sociais, chega lá nas postagens do Maynard, manda um milho aqui, um milhozinho a colar. E olha o que ele falou no Mamata de ontem com o Fábio Porchat. Vou mostrar aqui as próprias palavras do Maynard. Será que ele sentiu ou não sentiu? Cadê? Pera aí. Esse aqui é o vídeo. Ô, Porchat, você citou esse humor bolsonarista, e é verdade, é muito eficaz. O nosso programa, por exemplo, eu levei um tempo para entender, é sempre acompanhado nas redes sociais com uma imagem de uma espiga de milho. Mas eles sabem usar esse humor grosseiro, de caserna, adaptado para as redes sociais, que aí funciona, né? Funciona, né? O nível do no Brasil é mais pra Zorra Total do que pra Machado de Assis, né? Aí depois tenta dar a mitadinha dele, fala um monte de besteira, vê coisa. O cara fala no programa, eles estão usando espigas de milho, os milhões. E a Elisa diz, Maynard, não é uma espiga, são 8 espigas, 8 milhões. Convidado, né, foi o Porchat. Que lindo esse programa, né? Que lindo. E aí, olha só, a gente tá falando de narrativas. Gente, eu não sei, cara, todo dia eu falo pra vocês, gente, eu vi agora o maior absurdo. Aí chega o dia seguinte, eu falo, gente, eles ultrapassaram o absurdo. Só que eu pergunto pra vocês, não vou ter como ouvir a resposta aqui agora. Vocês podem deixar nos comentários. Mas me diz, já teve algum absurdo maior do que esse em termos de narrativa, assim, Bolsonaro sem provas? Porque saíram vários. Bolsonaro diz que se exercitar ajuda. Ele afirma isso sem provas. Bolsonaro diz que tomar sol ajuda, sem provas. Bolsonaro diz que tá sem provas. Da narrativa do sem provas, já teve algum absurdo maior do que esse? UOL, notícias. Sem provas, Bolsonaro atribui perda de empregos a medidas restritivas. Eu acho que tá tão óbvio que as pessoas não vão entender. De tão óbvio que tem a manchete, Bolsonaro falou que os governadores e prefeitos fecharem as cidades geram perda de empregos. E a UOL tá falando que ele não tem prova pra afirmar isso. Cara, eu não consigo descrever essa matéria. O André Possegura fala, meu Deus, como pode? O presidente teve a ousadia de dizer que as medidas de destruição dos meios econômicos de sobrevivência, que perseguia e prendia trabalhador, gerou desemprego. Depois, é nós que somos negacionistas. Aí você lê a matéria longa, vários parágrafos, eu tirei 4. O presidente Jair Bolsonaro fala lá, né, que os empregos foram destruídos pelos governadores e prefeitos com essas medidas restritivas e ele não apresentou dados para defender o seu posicionamento. Assinarei 2 MPs visando a manutenção de empregos no Brasil que foram destruídos por medidas de lockdowns e confinamentos, diz Bolsonaro. A nossa grande preocupação são os informais, 40 milhões de pessoas que perderam seu ganho ao longo da pandemia por causa de medidas restritivas. Balela, né, segundo o UOL.
Desde o início da pandemia, o presidente Bolsonaro, crítico do lockdown e do toque de recolher, ele é um crítico. Como assim ele critica? Olha isso daqui. Olha como o UOL está criticando Bolsonaro. Bolsonaro não presta porque ele insiste que economia e saúde devem andar de mãos dadas. Como assim Bolsonaro defende isso? E você tem a certeza que isso eles entendem como uma crítica? Como assim alguém defende que economia e saúde andam de mãos dadas? O parágrafo seguinte diz, especialistas, entretanto, ou seja, discordam, defendem a adoção de medidas restritivas por estados e municípios. Você afirmar o óbvio, sabe assim, o sol é amarelo. Como assim você está afirmando que o sol é amarelo? Que provas você tem? Olha pra cima. Que provas você tem? Sabe? E se você bater uma foto, vão perguntar quem? E essa foto é manipulada, não é? Quem garante que essa foto é oficial? Essa é a mídia brasileira. Os empregos não foram destruídos por culpa das medidas restritivas. Falando em imprensa, o que eles gostam é isso daqui. Isso que a imprensa gosta. Na Alemanha, a inteligência vai começar a controlar, né, os céticos, os negacionistas, pessoas que não acreditam na ciência. A agência de inteligência começará a controlar as figuras de destaque do movimento de protesto contra as restrições. Esta operação será voltada para membros do movimento blá 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 blá, que são pessoas que negam os fatos mais básicos sobre a pandemia. Que negam que ficar em casa ajuda, que não perde emprego. Vocês sabem o que o pessoal fala, né? Seu objetivo mais importante parece ser... Olha só. Veja se esse grupo alemão não parece que, na verdade, foi treinado no Brasil, sabe? No seio da direita brasileira. Porque o que eles querem, na verdade, e o jeito de atuação deles, desse grupo, é minar constantemente a confiança nas instituições estatais e seus representantes. Rapaz. Se eles não treinaram no Brasil, foi o Barroso que escreveu a matéria. Nosso iluministro. E depois ainda diz que a inteligência suspeita que eles buscam se vincular com elementos da extrema-direita. Ai, meu Deus. É a mídia, né? A mídia. Eu falo disso aqui, cara. Por que eu falo isso aqui? A grande mídia, a mesma do Sem Provas, vem aqui, né? O Estadão, para falar que exercícios regulares podem ajudar a proteger contra a forma grave. Falando que pessoas sedentárias têm mais problemas. Parece que Bolsonaro estava certo, né? Mas na época Bolsonaro não tinha provas. Foi só... É porque foi só um acerto, né? Foi só assim uma cagada. É sorte. Sorte. Coincidências. E aí vem lá mais matérias de narrativa. O importante é tentar destruir o governo a todo custo. Ele é o Guilherme Amado para falar que o governo gastou 6 milhões sem licitação para espalhar vacinômetros pelo Brasil. Se o governo faz campanha, reclama. Se o governo não faz campanha, também reclama. Só que tem algo a mais para falar que eu já falo. O Constantino ainda diz, rapaz, vão sempre atacar. O governo comprou mídia pela SECOM para informar da saúde, para estimular a imunização. Para anunciar no Jornal Nacional da Globo, precisa de licitação por acaso? E a Anitta, que é da área da comunicação, falou, filho de Deus, comunicação não passa por processo licitatório e é feita com verba publicitária. Se não fosse assim, teria que ter processo de licitação para anúncio em jornal. O gênio da lâmpada. Esse é o jornalismo brasileiro, né? Guilherme Amado, verificadinho da revista Época. E aí tem a Vera Magalhães, a do Dória, datilógrafa, do Meio Milhão, num dos 8. Vai escrever que caem todas as máscaras. Porque o Paulo Guedes falou, né, que de onde veio, o problema que a gente vive no mundo hoje veio de um determinado país, ele fala isso. E ele fala que os imunizantes dos americanos são melhores do que dos chefes do Dória. E aí
Caiu a máscara. Caiu a máscara. O Costinho diz, né? O Costinho postou umas coisas interessantes. Descansa, militante. As máscaras que caíram foram as dos tucanos, que, ao descer do muro, sempre o fazem do lado esquerdo e caem direto no colo de um petista. E aí, sobre essa situação, gente, dia de ontem aí, né, teve aí esse estresse, a mídia, óbvio, se jogou no chão, os deputados aí que gostam desse país se jogaram no chão também, toda aquela chateação que vocês já estão cansados de saber. E aí o Yang posta essa foto falando o seguinte: nesta manhã, no caso de ontem, conversei por telefone com o chanceler novo, né, o senhor França. Concordamos em reforçar ainda mais a confiança política mútua no ambiente sadio e amigável, implementar os consensos entre os chanceleres e continuar nossa parceria de imunização. Foto do ano de 2019. Tem alguma coisa demais nesse post aqui, até o momento? Tem alguma aqui a coisa falando que o Brasil vai se vender, que cedeu nesse coisa, que cedeu naquele outro ponto, babá. Teve gente, grandes influenciadores na direita, que falou aqui, ó, o Brasil acabou, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro, vendido, no tempo de Ernesto não acontecia. Pessoal, eu não sei se vocês vão lembrar, quando o Hello... Quando aconteceu, eu ia falar rolou, me atrapalhei, falou hello. Quando aconteceu uns últimos estressezinhos, sabe? Com o Yang, lá o chefe dele. A impressão minha, teve um dia que inclusive teve uma ligação que estava presente. A Tereza Cristina, o Ernesto e o Faria. A impressão minha, isso aconteceu no passado, bem recente. O pessoal ligou só para manter um clima. Gente, é impressão minha ou... O problema que nós temos é com o sistema de governo dele e os governantes deles, e não com o povo daquele país. E eu digo isso por quê? Porque o país, ele não é que ele compra a comida do Brasil só para tirar a comida do Brasil, a gente não tem comida ou algo do gênero, mas porque ele precisa alimentar a população dele, que não tem nada a ver. E eles são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, e que o papel de um chanceler, de um diplomata, é exatamente conversar, porque a gente vive num planeta que vários países precisam, sabe, se comunicar. Mas o Ernesto fez isso há pouco tempo, tava tudo bacana, na época ninguém reclamou. Hoje, porque não era mais o Ernesto, o cara foi lá só para garantir, porque tá todo mundo vendo aí. Até o momento, os IFAs, né, que é o produto que usa para fazer os imunizantes, querendo ou não, ainda tá vindo de lá. O Brasil não domina 100% do processo. Vai cair, porque o cara fez um telefonema, é motivo de se jogar no chão e falar mais uma vez que o governo acabou. Todo dia o governo acaba. Todo dia o governo acaba. Será que eu que tô aqui enxergando coisa demais, tentando passar pano, falar, pô, como assim, velho? A gente tá conversando com o maior comprador, o maior importador dos produtos brasileiros. Ah, tô nem aí, velho. Vamos lá, se você não quiser comprar, não compra, né? Fica aqui no Brasil. Mas e o agronegócio? Esquece o agronegócio. O problema dele aí. Quem mandou ele falar? Não é pra falar nada, nem pra atender a ligação. É estranho, tudo bem. E aí, o que eu acho que deveria ter alarde das pessoas, dentro da direita, é isso daqui. Isso daqui. As mesmas pessoas que, às vezes, se calam sobre a caixa de Pandora, mas que jogam pedra quando foi ali o cara tentando só garantir que nenhum problema tá acontecendo, tinha que estar fazendo isso daqui, ó. Em entrevista à revista Comex do Brasil, o CEO do LIDE, o grupo do Dória, daquele país, mostra um excelente caminho para o aprofundamento das relações. A agricultura 5.0, impulsionada pela sustentabilidade, o 5G e também o comércio eletrônico. Renato diz, ó, é necessário que a caixa de Pandora seja aberta e investigada. É isso aqui. Olha aí. O Dória tava pingando, sabe a bola pingando só pra estar no gol? E o pessoal não quis chutar no gol. Eu não entendo algumas coisas. E aí, a gente começou a falar do Dória. Você sabe que o Dória faz parte dessa frente ampla, terceira via. E tem umas informações interessantes. Todas saíram na Folha de São Paulo. Todas. Foi assim um conjunto de matérias. Inclusive, prestem atenção no horário da matéria. Não essa daqui em especial, mas não que vou vir depois. Vou até mostrar aqui. Peraí, uma só pra... Vamos falar aqui, eu chego lá.
mas foram matérias que saíram às 23h15 do dia 28, todas. Mas vejam só. Primeira matéria está falando que grupo de presidenciáveis busca Joaquim Barbosa e Gentili para ampliar esforço. Só que, além desses dois, também se busca a Marina Silva. Marina Silva, sim, a Marina Silva também. No espírito de somar forças, a ideia de procurar Barbosa e Marina surgiu de Luciano Huck. Luciano Huck com Marina Silva, sim, tem tudo a ver. E o Amoedo foi atrás do Gentili, que é o pessoal do Novo. O pessoal do Novo é unha e carne com o MBL. É só olhar as fotos. Vão pra balada junto. Tô falando sério mesmo, vão pra balada. Já mostrei foto aqui no passado. E aí, pra quem estranha a Marina fazer, olha quanto tempo a gente já fez esse diagramazinho aqui, né? Esse infógrafo. A Marina Silva aqui, ó. E eu falava, ela se conecta ainda a XP e o Itaú, que estão fechados com o Luciano Huck, porque essa casa aí do capitalismo verde, né? Essa agenda ambiental. Só confirmando. Só confirmando. E nossa chapa sempre foi Ciro ou Eduardo Leite. Talvez até saia o Eduardo Leite para entrar o Tasso, porque o Tasso é o padrinho do Eduardo Leite. O Tasso aí de vice. O Ciro, a chapa é o Ciro, não é o Dória. E vejam só. Nando Moura já tá aí, né? Já comprou ingresso para participar. Ontem estava queimando livros do Olavo de Carvalho. Eu até entendo ele discordar de postagem de Olavo, não concordar com alguns posicionamentos políticos de Olavo, que ele falou no dia de ontem, anteontem, semana passada, 1 mês atrás, 5 meses atrás. Algum ponto assim, não, eu discordo disso, do outro, não sigo esse cara, não gosto dele. Agora, você queimar o livro, cara, o que é que tem errado no livro? Que é uma análise, às vezes, muito maior sobre diversos outros assuntos. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Ainda que você não respeite a pessoa que vai queimar o livro. O Leonardo DiCaprio, vocês veem aí o que é o Leonardo DiCaprio em relação ao meio ambiente. É um panaca da esquerda. Agora, vai falar que os filmes do Leonardo DiCaprio são ruins? Ah, vou destruir o filme dele. Cara, os filmes dele são bons. Sabe, é só para comprar uma passagem, né, para participar da frente ampla. E aí a Folha de São Paulo soltou várias matérias ontem interessantes. Olha só. Alckmin conversa até com desafetos de Dória em busca de candidatura ao governo. Quem que a gente falou? O candidato é o Alckmin. Tô falando, ó. Tem tempo. Tô falando que o candidato do PSDB é o Alckmin. Essa matéria saiu às 23h15. E foram várias matérias do mesmo assunto, todas contemplando o PSDB. Será que foi plantada de propósito essas matérias ou não? Só para queimar o Dória. E aí diz, olha só, que o Alckmin intensificou a movimentação com vistas a uma nova candidatura ao governo de São Paulo. Alckmin tem dito em que o seu primeiro desafio será suplantar a máquina estadual representada por Dória e Garcia. Deve se filiar ao PSDB. Quem é a máquina é o Vignoli. O Dória tomou conta do PSDB em São Paulo. Ele diz, embora siga dizendo que é fundador do PSDB, tem conversas que está falando que o Alckmin pode sair também por outros partidos, PSD, PSB, PSL, Podemos. Poderia mudar de legenda. Para impedir o retorno de Alckmin, o governo do estado, os aliados de Dória, contam com as regras seguidas há 20 anos pelo PSDB. Que regra meio que seria essa? Embora o Estatuto Tucano garanta a realização de consulta aos filiados para cargos majoritários, o partido em geral abre uma exceção que isso não se aplica quando os interessados estão no cargo e quer disputar a reeleição. Se quer disputar a reeleição, meio que não tem que coisa, né? Mas será que isso é uma regra ou é um acordo de cavalheiros? Será o caso de Garcia, né? Caso confirme a troca do DEM pelo PSDB e herde o governo paulista de Dória em abril do ano que vem, quando ele teria de renunciar para disputar o Palácio do Planalto. A gente tem feito dessa forma pelo menos desde 2002. Quem está no cargo é natural que busque a reeleição. Quem é que diz isso? Quem? Sempre ele, o Marco Vignoli, o garoto de recados do Dória. Presidente do PSDB paulista. Foi assim que o Dória dominou o estado. Segundo ele, tradicionalmente, o diretório estadual deixa isso bem claro em uma resolução eleitoral. Se Garcia permanecer no DEM, a visão majoritária entre os tucanos paulistas é de que seria muito difícil evitar que Alckmin conseguisse se candidatar para a legenda, mesmo com posição interna de Dória. A única forma de impedir esse cenário seria o atual vice buscar a reeleição filiado ao PSDB, evitando assim a prévia. O Dória quer levar no tapetão. Nacionalmente, o discurso dos aliados de Dória é o oposto. Dória quer levar no tapetão em São Paulo, mas a nível nacional ele quer fazer prévias. Ele quer prévias. Por quê? Porque o PSDB não quer ele, gente. É por isso que o Dória quer prévias.
O Dória não quer deixar o PSDB escolher, porque ele sabe que não vai escolher ele. Aliados de Alckmin afirmam que ele não enfrentaria Dória pela candidatura. Mas, contra Garcia, que seria um recém-chegado no partido e sem história na legenda, o cenário é diferente. Meu amigo, Rodrigo Garcia nem do partido é. Fica com o DEM, larga o PSDB. Segundo ele, não há uma regra proibindo prévias, sabe? É apenas um acordo de cavalheiros. O candidato é o Alckmin. E o PSDB vai fazer de tudo para limar o Dória. Ninguém aguenta mais o João Dória. Aécio Neves quer adiar prévias do PSDB para 2022 e diz que o momento é buscar nome de consenso no centro. Qual é o nome de consenso? O Ciro Gomes. Ele diz que esse ano deve ser inteiro em busca de um nome. Olha o horário da matéria, de novo, às 23h15. Mais uma matéria. Você vê, né? O movimento ocorre depois de quem do Tasso pedir que não faça. Tasso. Porque o Tasso é Ciro e o Ciro é Tasso. O Ciro na verdade é o presidente, mas é igual o Alberto Hernandes. Ele é o vice. Quem manda é a Cristina Kirchner, né, na Argentina. O Ciro Gomes é a Kamala do Tasso. João Dória é o principal defensor do Partido das Prévias em outubro. Vamos colocar a bola debaixo do braço e depois tentar buscar apoio? Não dá certo. Não é assim que a gente vai fazer. O Aécio, cacicão aí do PSDB. E aí sai mais uma matéria na Folha de São Paulo, no mesmo horário, às 23h15. Já estavam todas prontas. Pancada tripla no Dória. Ciro joga balde de água fria em grupo de presidenciáveis ao agir como candidato. Ciro é candidato, Dória não é você, é o Ciro. Você espera e o Ciro faz campanha, beleza? Fique no seu lugar, quietinho e não chore. É o Ciro é o candidato da Frente Ampla. Você vê, inclusive, o terceiro vídeo de Ciro Gomes com João Santana mira impostos e concentração de renda no Brasil. Você já tá aí, meu amigo, fazendo campanha, soltando um videozinho. Aqui a mídia já pra ajudar ele, não tá faltando dinheiro, tá dando Qual é a necessidade da Folha de São Paulo noticiar que Ciro está fazendo vídeos? Nenhuma. Não é matéria que ninguém quer ler. É matéria patrocinada. Tá rolando já, né? O cacauzinho a rodo. Já o Lula fala, ó, deixa o Ciro de lado. Muita dor de cabeça. Não vale a pena. Não vale a pena. Esquece isso daí, porque vai dividir votos. A direita falar do Ciro é bom por quê? Porque a gente acaba meio que afastando um pouco o Lula e acaba mostrando quem está com o Ciro Gomes. E acaba ficando cada vez mais feio pro Danilo Gentili, pro MBL, pro Nando Moura, né? Esse pessoal da direita, que tem muito na direita que ainda cai na conversa dessa gente. Já pro Lula não. Se o Lula começa a rivalizar com o Ciro Gomes, pode ser que o Lula comece a perder votos. Eleitor da direita não vota no Ciro Gomes. De jeito nenhum. Então o Lula sabe disso. E aí agora chegamos... Demorou, mas chegamos no momento mais importante do vídeo. Ontem aí teve um evento, inclusive, com nossos deputados da direita, senadores, falando sobre o voto auditável. Eu até fiquei bem chateado, porque vários deles falam voto impresso, voto impresso, voto impresso. Esquece voto impresso. Não pode dar, sabe, uma vírgula para a mídia falar e distorcer, sabe, o que está acontecendo. Porque quando você fala voto impresso, a mídia vai querer falar que é o voto do papel. Não é isso. Não pode dar brecha. E aí ontem eu estava lá no Twitter... E vocês sabem, eu dou mérito pra todo mundo. Eu odeio roubar conteúdo dos outros. Porque eu não quero que façam isso comigo. E esse conteúdo, você vê, foram 3 threads sensacionais feitos por pessoas da esquerda. Vez ou outra chega a ser uma pessoa da esquerda. Tem um rapaz chamado, inclusive, eu vi essa thread porque eu tenho umas listas no Twitter que eu sigo alguns perfis que eu gosto de ficar monitorando pra ver o que eles estão falando. Um dos perfis desse rapaz é o Rômulus Maia. Tem um canal dele, o canal dele é Duplo Expresso. Vários dos materiais que na época que eu peguei também do Banestado, falando do Barroso, foi esse rapaz, é um cara da esquerda, que é um crítico do Barroso e defende o voto impresso pra minha surpresa. Inclusive o vídeo que eu achei que mostra o Barroso defendendo a urna com o voto auditável, eu achei uma vez nos comentários do vídeo desse cara. Gente da esquerda criticando o Barroso, falando aqui, ó. E é interessante ver, tem umas pessoas na esquerda, a esquerda não é tão unida quanto parece. Elas cobram, eu já vi eles cobrando o Glauber Braga, pro Glauber Braga intimar o Barroso para se pronunciar sobre as coisas que aconteceram na época do Banestado. Eles têm alguma rixa aí com o Barroso que, sei lá,
Pra mim, eu tô pela briga. Vai lá. Se é pro Barroso aí ter problema, tudo bem. E aí o Romulo tinha compartilhado, mas quem realmente fez a thread foi um cara chamado Ederson Smith. Eu vi a segunda parte, eu fui clicar, só que eu vou começar da primeira. Na primeira parte, eu achei muito interessante. Eu não sabia de, sei lá, 80% das coisas que tá aqui nessa thread. Ele faz assim um retrospecto de toda a questão do voto auditável. De quando foi que surgiu. E, gente, eu fiquei surpreso, olha só. Apesar de hoje, o voto auditável, não vou chamar de impresso, última vez, ser uma bandeira defendida politicamente pelo Bolsonaro, a primeira lei que regulamentou o voto, né, veio de um político da esquerda. Em 98, o Requião, do MDB, né, criou o PLS 17398, o primeiro projeto de lei que regulamentava a impressão de voto no Brasil. Mas o primeiro projeto do senador ainda não destacava algo de suma importância para o projeto: a auditoria das urnas. É o voto auditável. Por isso, no ano seguinte, 99, o Requião criou o PLS 194/99, que previa a impressão do voto apenas pelas urnas, em um sorteio de 3% delas para fins de auditoria. Nos anos seguintes, o projeto foi sendo alterado, até que, finalmente, foi sancionado em janeiro de 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. A lei que regulamentou a impressão do voto foi a 10.048. Fernando Henrique Cardoso. 2002, gente. Por que então a gente não tem um voto auditável ainda? O que foi que aconteceu desde 2002? Olha só, 2 estados foram escolhidos para o teste: Distrito Federal e Sergipe, além ainda de 76 cidades ao redor do país. Eu tenho certeza por causa do tamanho do estado. O Sergipe acho que é o menor estado do país, tenho quase certeza absolutíssima disso. Não sei que eu estou errado na minha geografia. E o Distrito Federal, né, é uma cidade, é Brasília. Nos meses que antecederam as eleições, teve início uma campanha para mostrar às pessoas como funcionaria o voto auditável, com um passo a passo. Ele colocou lá a imagem está muito ruim, mas eu coloquei a imagem na próxima coisa, a gente dá para discutir um pouco sobre ela, e diz, ó, algo que sempre foi deixado claro, olha só, desde 2002, o eleitor não levaria o papel do voto para casa. Na verdade, ele nem teria contato físico com o comprovante. Não teria, não vai tocar, não vai. O eleitor apenas poderia ver o comprovante. Se estivesse tudo ok, ele confirmaria o voto e o papel cairia em uma urna lacrada. E aí você vê, ó, aqui tem uma janelinha de vida só, visor para confirmação do voto auditável. Tá aqui. E teria a telinha, tudo bem, bababá, explicando passo a passo, tudo bonitinho. Isso foi em 2004. 2004, gente. Teve. Por que a gente não tem mais? Olha isso daqui. Matéria do Globo. Do Globoplay, né? E você vê, olha que a imagem é quadrada. Da época das TVs de tubo. 4x3, né? Em vez de ser o 16x9 ao widescreen que a gente usa hoje em dia. Era aquela quadrada. Imagem quadrada. Olha a urna. Verifique seu voto na impressora. Onde está o papel? Onde está o retrocesso? Esse mesmo grupo de jornalismo, o pior do Brasil, conhecida por todo brasileiro como Globo Lixo, sabia da verdade. Um dia já noticiou a verdade. Um dia o Globo já noticiou a verdade. Que o voto auditável você não leva para casa. Não é no papel. Cara, é inacreditável. E vê, ó, caso o nome no papel não tivesse de acordo com o que havia sido digitado na urna eletrônica, o eleitor poderia simplesmente corrigir o seu voto e começar novamente. Olha aí. Capacidade. Cara, em 2002, em 2004 já tinha essa tecnologia toda. Mas, apesar dos problemas, o saldo final foi positivo. Porque tem um problema, o povo não entendeu direito como é que funciona. Pô, naquela época não tinha nem smartphones, nem lidava com o computador direito. Você vai entender que o povo pode ter dificuldades. Pesquisadores já apontavam, na época, as vulnerabilidades das urnas brasileiras e celebravam o novo sistema que levaria mais garantia para as eleições. Você vê, ó, o voto auditável facilita a auditoria.
Teste no primeiro turno confirmou a vantagem do uso da urna eletrônica que imprime o voto. Rapaz, a mídia brasileira já falou isso na reportagem em 21 de outubro de 2002. Mas o mesmo não poderia ter dito em relação ao TRE do Distrito Federal. Na ocasião, o órgão estadual, tendo como presidente Lécio Rezende, acusou que as novas máquinas haviam causado todos os tipos de problema na eleição do estado e pretendia a retirada delas para o segundo turno. Não parece o Barroso? Mas então apareceu o TSE. A entidade máxima comprou a briga e defendeu as novas urnas. O vice-presidente, o Sepúlveda Pertence, afirmou que a culpa era da logística do TRE do Distrito Federal e não das urnas com impressão do voto. A matéria está horrível, mas pode ver. O vice-presidente do TSE, ministro Sepúlveda Pertence, defendeu, na segunda-feira, a urna eletrônica com impressora. Disse que o modelo foi testado e aprovado pelo TSE. De fato, houve demora, mas o novo modelo de urna é útil para a fiscalização do processo por partidos políticos. Fiscalização. Que medo que eles têm dessa palavra. O próprio vice-presidente do TSE afirmou que o novo modelo é útil para a fiscalização. Mas, após o segundo turno, o TSE deu uma guinada de 180 graus. O que será que aconteceu? O então presidente da instituição pediu que fosse revogada a lei que garantia o voto impresso para as próximas eleições. Segundo ele, as urnas eram seguras e a impressão era algo inútil. Quem é o atual presidente do TSE? O Barroso. O Barroso fala as mesmas coisas. Não tá parecendo assim que já tem um grupo que já vem se repetindo o comportamento? O TSE? Então, parece que se a gente quiser que esse tema avance, a gente vai ter que chamar o TSE, né, pra dançar. Uma lambada aí, né, uma rocha pra chacoalhar as cadeiras pra ver, né, se vai. O pedido foi aceito, mas não por muito tempo. Já em 2006, os debates sobre a impressão do voto voltaram à Câmara Federal, embora o TSE continuasse contrário. Na ocasião, o então deputado do PT, o Magela, afirmou, olha só, os técnicos do TSE tratam a urna como templo sagrado que só podem entrar grandes monges. Não importa os votos. O que importa é quem conta os votos. A eleição da Dilma, a segunda polêmica contra o Aécio, apenas 23 pessoas estavam dentro daquela sala na hora da contagem. E no balanço das horas, tudo pode mudar. Essa música veio na minha cabeça aqui agora. Nem lembro, era uma banda antiga dos anos 80 do Brasil, rock nacional. Os debates continuaram e em 2009 o então presidente Lula sancionou a mini-reforma eleitoral onde constava a impressão do voto. O Lula, pra você ver, até o Lula no passado, ele não gostava, mas ele assinou. Era contra os interesses dele. Talvez ele possa depois ter jogado contra. Você vê uma matéria do G1 do Globo 2009, 29 de setembro de 2009. Os artigos que criavam o voto impresso e o voto em trânsito para as capitais não foram vetados. O Lula não vetou, sancionou. O presidente Lula preferiu manter o texto nestas duas questões para respeitar a vontade do Congresso, sem levar em conta, olha quem estava contra, o Nelson Jobim, ministro da Defesa. O que foi que o PT fez? Gente, o PT criou o Ministério da Defesa para colocar um civil, qualquer pessoa lá. Foi assim que a gente viu, né, vários comunistas meio que comandando o exército. Além disso, o ministro do TSE, quem? Um ministro que também é ex-ministro do STF, que ajudou o Witzel no processo de impeachment do Witzel, que recentemente estava na CNN pedindo o impeachment de Bolsonaro, o Carlos Aires Brito, que consideraram o voto impresso um retrocesso. Vejam só, né? O Ministério da Defesa e o TSE, gente,
Parece que o TSE tem um conhecimento, sabe? Vejam só, o TSE é o pessoal que trata a urna como monges. É o pessoal que consegue contar os votos. E eles sabem melhor do que ninguém que voto auditável é um retrocesso. Logo, eles que contam os votos. Será que é porque a urna é confiável ou porque eles são confiáveis? Confia em mim. Confia no TSE. Tô até com medo de falar isso, porque vai ficar parecendo que eu estou levantando suspeita contra as instituições. Não estou falando isso, pelo amor de Deus, TSE. Jamais. Barroso, lindo, bonito, maravilhoso, amigo do João de Deus, jamais cometeria uma coisa errada. Mas, como sabemos, isso jamais ocorreu. O Lula sancionou, era para ser em 2014. O projeto foi novamente barrado, ainda se tornou um novo projeto em 2015. A reportagem da Globo acima dessa época. Mas, novamente, o projeto não foi para frente, mesmo sendo aprovado na Câmara Federal. O de 2015 foi de Bolsonaro. Entre erros e acertos, o projeto que garantiu o voto impresso, voto auditável, teve sua importância. Ainda hoje é defendido por pesquisadores como o Diego Aranha. Há todo um debate acadêmico sobre esse tema, algo que vai muito além da figura do Bolsonaro, da direita ou da esquerda. Essa thread foi toda escrita por um cara da esquerda. Após a breve e limitada experiência com a impressão de 2002, o tema entrou na segunda década do século XX com a nova possibilidade de implementação. Em 2009, o então presidente Lula sancionou a Lei 12.034, que, entre outras coisas, regulamentava. Na verdade, isso aqui era a coisa anterior. Acho que eu me atrapalhei aqui na ordem das matérias. O projeto visava a implementação nas eleições de 2014, mas em 2010 surgiram os primeiros debates sobre a importância ou não do voto auditável. O TSE, já levantando a posição contrária, e do outro grupo de pesquisadores favoráveis. Aí você vê, um dos grupos era o Comitê Multidisciplinar Independente, formado por professores universitários. O grupo colocava como favorável ao registro físico do voto. Imprimir um canhotinho. Os votos ficam armazenados apenas nas formas de sinais elétricos e magnéticos, que o software pode ser programado para alterar. A urna sem o voto auditável. Então, cara, é complicado. Um HD. Vai que aconteceu uma coisa com HD, a gente não sabe. O argumento usado foi uma suposta falta de representatividade institucional, pois cada autor do relatório fala por si e não por instituições. Os especialistas, os engenheiros que falam isso daqui, que o voto sem o papelzinho não é tão confiável, bom, eles estavam falando a opinião deles. Eles não estavam representando as universidades, não são as instituições. Não tem um papel. O Brasil é uma piada. Tudo bem. Se o debate ainda estava apenas entre o TSE e os pesquisadores, em 2011, a PGR, tendo Ricardo Gurgel à frente, entrou com ação no STF visando revogar. Você vê, a PGR foi no STF, revogação da norma que obriga a impressão dos votos. Fala que o voto impresso fere o direito ao voto secreto. Mentira, não tem nada a ver. O presidente do TSE na época era o Lewandowski, aquele que deu acesso às mensagens da spoofing por Renan Calheiros. E ainda não deu para Bolsonaro. A ação foi votada no STF e o voto foi suspenso, mais uma vez, embora não de forma definitiva. Na votação, os ministros chegaram à conclusão de que aumentaria os custos e levaria ao fim do voto secreto. A interpretação do Supremo, além do custo, é que as máquinas eram as mesmas utilizadas em 2002, falhavam com frequência e, com isso, ao consertar a máquina, o eleitor poderia ver o voto do eleitor. Mas, cara, a tecnologia avançou. Outro ponto levantado pelo Supremo dizia respeito ao número de identificação da urna. Cada voto levaria junto o número de identificação para que pudesse ser ligado à urna em que ele foi impresso. Cada urna teria um número próprio. Olha só. O votozinho ia imprimir o número da urna. O número dessa urna é a 0036. Aí tá lá, 0036. Era isso que ia acontecer. Mas, o que foi que os iluminados do STF fizeram? Olha só. A Carmen Lúcia, por algum motivo, se confundiu e afirmou que o número de identificação não seria o da urna, mas o do eleitor. Será que ela se confundiu de propósito? Com isso, ela interpretou que o sigilo poderia ser quebrado. Aí tá lá o texto que ela falou da época. O tempo passou, aí você vê, o voto foi suspenso no STF, mas não no Congresso. Os debates em torno da importância continuaram ao longo de 2012. Você vê a matéria de 2012. TSE diz a deputados que volta
volta do voto impresso é um retrocesso. O TSE. O TSE. Sempre o TSE. O Barroso é o presidente do TSE atualmente. Já em 2013, durante debate no Senado, o então professor da UNB, Diego Aranha, foi convidado para falar sobre o sistema eleitoral e suas vulnerabilidades. Também afirmou a importância do voto auditável. Menos de um mês depois da fala do professor, o STF declarou o voto impresso inconstitucional para as eleições de 2014. Apesar do revés no STF, a impressão estava longe de ser o debate da Câmara e no Senado. No ano de 2014, outros projetos foram apresentados. E aí, temos lá, entrou em votação a PEC 182/2007. Aquela que tem a assinatura do Bolsonaro. Na época, todos os partidos foram a favor. Você vê a orientação aqui, ó. Sim, 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 sim. Todos os partidos foram a favor do voto auditável. Por quê? O TSE sabe demais. O TSE sabe demais. Vale destacar que durante os debates sobre a reforma política, vários projetos foram criados. E entre idas e vindas no meio da burocracia, o projeto chegou a ser sancionado pela presidenta Dilma. Mas o trecho do voto impresso foi vetado. A Dilma vetou. Só que a Câmara não aceitou o veto da Dilma e votou a derrubada. Se antes todos os partidos votaram favoráveis, agora o PT estava dividido. Uma parte do partido votou não ao veto, ou seja, sim a favor do voto impresso, e outra parte sim. Todos os deputados do PSOL e PDT, por exemplo, votaram favoráveis ao voto auditável. PDT, PSOL. O que foi que mudou, gente? Olhem quantos... Gente, o voto auditável não é a batalha do governo Bolsonaro. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que a gente está lidando desde 98. Os iluminados do TSE estão falando que não. E os ministros do STF continuam batendo o martelo. A gente está brigando com algo, cara, que eu acho que está além da concepção do problema. Após a derrubada, o voto auditável ficaria para posição em 2018. Em 2017, o TSE apresentou o protótipo de um novo modelo de urna. Ela já contava com o voto auditável e possui uma tecnologia mais avançada do que tinha em 2002. Olha lá o Barroso. Esse vídeo eu já mostrei. Tava lá no meu texto até esses dias fixado. O Barroso tá elogiando. Ele viu a urna com impressãozinha, elogiou e agora muda de opinião. Porque agora ele tá no TSE. Agora ele tá no TSE. Agora ele é presidente do TSE. Agora ele descobriu a verdade que só as pessoas do TSE sabem. Só os monges, poucas pessoas que têm acesso, ao cálice sagrado, ao santo graal do Brasil. Mas, tecnologia e moderna, a nova urna deveria ser a menina dos olhos de olho do TSE, Mas não foi isso que ocorreu. Em 2018, antes das eleições, o STF novamente barrou o voto auditável e, consequentemente, a nova urna. Os mesmos argumentos de 2011 e de 2013 foram utilizados. É brincadeira isso, gente. Mais uma vez. Os argumentos que todo mundo já sabe que é mentira. Apesar do projeto suspenso, em 2019, a Bia voltou. Bia Kicis, ela redigiu uma nova proposta. Em 2020, o STF voltou a liminar e novamente confirmou a inconstitucionalidade do voto auditável. Mas a direita não desistiu. Talvez o ministro tenha se esquecido que o projeto de voto auditável está para ser implantado no Brasil desde o longínquo ano de 2002. Tempo é o que não faltou. Porque o Gilmar Mendes, da última vez, falou que ele não é constitucional, mas ele acha que tem que ter tempo para ser implementado. Desde 2002, era para ter começado. Mas sei que tais respostas não serão elucidadas se o debate continuar rebaixado. Por isso, eu gostaria de encerrar com um comparativo. 2 matérias do Correio Brasiliense. Uma de 2013, a segunda de 2021. Em 2013, do lado de cá você vê, especialistas defendem o voto auditável. Só elogios. Esse ano, olha só, o voto auditável foi o motivo das maiores roubalheiras eleitorais. Na República Velha tem até recibo que deu origem ao voto do Cabresto. O mesmo jornal, 8 anos depois. O que essas pessoas sabem que fizeram elas mudarem de opinião sobre o voto auditável?
E a gente termina por aqui. Voto auditável. A batalha vai ser complicada. E parece que temos um problema aí de 3 letras, talvez 2, chamado TSE, em primeiro lugar, né? E também o STF. E alguns ministros do STF sempre estão lá no TSE. E por hoje é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.